paz do Senhor, meus amados irmãos, glória a Deus pela sua vida, pelo seu lar e pelo seu ministério, pela sua família. Que Deus seja glorificado em o nome de Jesus na sua casa, no seu lar. Irmãos, a palavra que Deus falou ao meu coração se encontra no livro de Daniel, do profeta Daniel, no versículo de número, no capítulo número 3 e no versículo de número 7. Assim diz a palavra do Senhor para a nossa edificação. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas, todos, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandaram erguer. Olha só, que poderoso. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: o rei vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífano e da cítara e da harpa, do saltério e da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorassem a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Irmão, vou pular um versículo aqui para que nós sejam mais breves na leitura. O versículo de número 15, parte B, diz assim: se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fizera, melhor para vocês, mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chama, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos, quem Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Está perguntando assim, qual Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? Irmãos, é uma passagem conhecida e linda e de um grande fortalecimento para a vida do cristão. Sadraque, Mesaque e Abidnego, que era o nome que Nabucodonosor deu a eles, né? Misael, que era o nome de Daniel, foram dados ao nome a eles nomes pagãos, né? da província da Babilônia, que era comum. Porém, por fora um nome comum, por dentro eles eram crentes, tinham a essência de Deus, né? E isso é o mais importante. Eles foram tirados da sua terra natal, da sua terra de origem, do seu país, né? Eles foram arrancados de Jerusalém para trabalhar ou ser escravo na terra da Babilônia, né? Isso porque muitos foram servir ao rei Nabucodonosor mesmo contra a sua vontade, né? Então, eles na Babilônia, toda uma nação judaica, foram levados, porque Deus assim permitiu, né? Porque esse povo que foi capturado, foi levado ao exílio, Deus já tinha falado muitas vezes, durante muitos anos, que eles se voltassem para Deus, para que eles viessem clamar por misericórdia, mas eles não deram ouvido aos profetas que foram até eles, Jeremias, Isaías. Muitos deles profetizaram antes e depois e durante ao exílio, né? E Jeremias profetizou e na profecia ele via aquilo que Deus estava lhe mostrando e começava a chorar, porque era algo terrível, algo grande, que ia suceder contra Jerusalém, contra Israel.
E ele escreveu o livro de Lamentação olhando para o exílio, né? Se lembrando e vendo aquilo que Deus estava falando com ele, que ele tinha que falar ao povo e aquilo que o povo ia passar. Mas muitas coisas se faz necessário para que nós, ou aqueles que estejam andando longe de Deus, se volte para o Senhor. E essa passagem aqui vai mostrar um momento em que o rei da Babilônia, ele ergue uma grande estátua, e que a ordem do rei Nabucodonosor, porque era o maior reino da época, porque ele vencera muitas batalhas, porque o seu exército era muito poderoso, tinha uma força assim, era uma arma bélica, né? Muito forte, que não tinha exército para bater Babilônia na época, justamente nesta época do exílio, né? E Jerusalém foi levada, né? E ali foi servir a Deus em outras províncias, em terra estranha, né? E aí Nabucodonosor levantou essa estátua e a ordem foi, depois de um bom tempo, ali ele se soberbeceu-se, né? E levantou essa estátua. Nabucodonosor, ele achava que só tinha ele, né? E ele se achou um Deus, a soberba lhe subiu ao coração, porque Deus permitira que ele vencesse todas essas batalhas. E ele não conhecia Deus, ele só se achava que ele tinha vencido porque ele era o grande rei Nabucodonosor. Mal ele sabia que por trás das vitórias dele, por permissão de Deus, havia um Deus maior, né? E ele não sabia disso, porque a própria palavra vai dizer que Nabucodonosor não conhecera Deus. E esse é o mal de muitas pessoas que se soberbecem na vida, por não reconhecer a grandeza de Deus, por não reconhecer aquilo que Deus faz em sua vida. Não se engane, meu querido. Tudo que você tem, não se engane, foi Deus que te deu a graça de entender e aprender e te dando a estratégia para você vencer. Tudo foi permissão de Deus. Se não fora Deus, ninguém poderia ter ou saber de alguma coisa, porque o maior sábio, o maior médico, o maior arquiteto e o criador de tudo é o Deus, o Todo-Poderoso. Então, tudo que nós temos, tudo que nós fizemos, toda a honra, toda a glória tem que ser dada a Ele, porque Ele é que nos levanta e Ele que nos abate. Olha só, Deus está falando. Então, não se soberbeça. Você não é nada sem Deus. Agora, com Deus, eu lhe garanto que você é muito mais do que vencedor. Agora, atribua a Deus as vitórias que você esteja passando nesse momento. Olhe para o céu e glorifique o nome de Deus. Nabucodonosor não conhecera Deus. Por isso, levantou uma grande estátua e pedira para que todos aqueles que olhassem para a estátua ao tocar de toda sorte de instrumento que havia na Babilônia, viesse a se prostrar mediante ou perante aquela estátua. Mas ele se equivocou, porque em meio a uma nação havia pessoas tementes a Deus. Em meio a toda uma nação havia uns poucos que ainda servia ao Deus de Israel com fidelidade na alma. E ali na hora que ele ordenou a tocar todo instrumento, toda sorte de instrumento, toda a nação, todo aquele povo que uns conhecia Deus, mas não temia ao Senhor, se curvou, se prostrou. Então, quem ficou de pé, ficou fácil a visualização. Foi justamente isso que aconteceu. Sadraque, Mesaque e Abidnego permaneceu de pé, irmão. Por quê? Porque eles adoravam um único Deus, o Deus de Israel. Mesmo sabendo que aqueles que não se prostraram, né, seria imediatamente lançado numa fornalha de fogo ardente. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não olharam para a estátua, não. A estátua era muito alta, a dimensão era muito extensa, muito alta. E eu acredito que o que levou aqueles três homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não se prostrar, foi a visão deles. Eles
eles ampliaram a sua visão, eles se fortaleceram na sua fé no Deus Todo-Poderoso. A visão daqueles povos que se prostraram era na estátua, né? Eles olharam para aquela estátua e temeram, né? A visão daqueles 3 rapazes, daqueles 3 moços foi ampliada. Eles não olharam para a estátua, eles olharam para cima da estátua. Eles ouviram quem bradava de cima e não quem bradava aqui embaixo. Não por teimosia, mas eles sabiam que eles poderiam fazer tudo que Nabucodonosor mandasse, mas que não ferisse a beldade de Deus, que não ferisse a lei de Deus, que não ferisse a sua fé. Nós precisamos ser submissos à lei desse mundo, porém, quando fere os princípios cristãos, os princípios de Deus, nós temos que pensar e saber se vale a pena mesmo ouvir, porque acima da lei está a lei de Deus, estão os princípios de Deus. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não olharam apenas aqui, eles aumentaram, ampliaram a sua visão acima da estátua, porque acima da estátua, acima de Nabucodonosor, acima de tudo aquilo que quer te curvar, está o Deus de Israel. E eu te digo agora e te digo hoje, não se prostre perante este mundo, porque este mundo já está prostrado ao inimigo, mas neste mundo ainda há crente, ainda há cristãos que não se prostram mediante as regalias, as possíveis coisas boas que o mundo tem a oferecer. Melhor do que tudo isso é estar na presença de Deus e saber que acima de tudo há um Deus maravilhoso. Sim, glorificado seja Deus. Por quê? Porque Deus está ampliando a visão de muitos nesta manhã, né? Que Deus possa te abençoar, que você possa saber que acima dessa adversidade há Deus. Então, que Deus seja glorificado na tua vida, no teu ministério. Erga-te, não se prostre, te ergue na presença do Senhor, porque acima de tudo há um Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar em o nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por esta palavra, meu Deus. Por esta palavra que vem edificando nossas vidas, meu Pai. Que muitos venham ser alcançados, fortalecidos e que as visões de muitos venham ser ampliadas, meu Pai, para a honra e a glória do Teu santo nome. Deus, abençoe este lar, esta casa, meu Pai, esta pessoa que agora ouve, meu Pai, esta mensagem. Deus, em nome de Jesus, fica conosco, Paizinho, pois assim eu te oro e eu te agradeço, ó Deus. Irmãos, se esta mensagem foi bênção na sua vida, abençoe outras vidas, compartilhe. E se você é inscrito, glória a Deus pela sua vida. Se você não é, glória a Deus também. Ajude-nos a ampliar, né, o alcance deste canal para a glória de Deus, porque tudo é para Ele. Amém? Deus abençoe sua vida grandemente em nome de Jesus.